Imagina reunir 400 mil pessoas num pasto, sem segurança, sem comida, com chuva, lama e zero internet. E ainda assim, sair de lá dizendo que viveu algo lendário. Fica até o final que eu vou te contar como um festival que nasceu para vender ingressos virou símbolo de uma geração inteira. E quase acabou em desastre. É 1969. Os Beatles ainda existem. A guerra do Vietnã tá rolando firme. Jovens americanos são convocados para morrer do outro lado do mundo. E a televisão mostra isso na hora do jantar. Em meio a isso tudo, surge uma ideia meio absurda. E se a gente fizesse um festival de música, com paz, amor e 3 dias de som psicodélico no mato? Claro, por que não? Assim nasceu o Woodstock Music and Art Fair. Mas se você acha que ele foi criado por hippies idealistas e cabeludos, calma lá. A verdade é, Woodstock começou como um projeto capitalista, sim com fins lucrativos, com ingressos pagos com contrato de banda. Mas, como toda boa ideia dos anos 60, as coisas saíram um pouco do controle. O plano original, lucro, música e um gramado simpático. 4 jovens empreendedores, Michael Lang, Archie Kornfeld, John Roberts e Joe Rosenman, decidiram organizar um festival para, veja só, lucrar. Eles queriam construir um estúdio em Woodstock, Nova York, onde vários artistas moravam, tipo Bob Dylan, e usaram o festival como forma de financiar a ideia. Alugaram uma fazenda simpática na cidade de Wallkill, que logo desistiu da brincadeira quando soube que milhares de jovens cabeludos invadiriam a região. Sem local, sem tempo e com o verão batendo na porta, os organizadores encontraram Max Yasgur, um fazendeiro de 49 anos com cara de tio do churrasco, que topou alugar sua terra por um bom dinheirinho. E assim, em Bethel, a 70 quilômetros de Woodstock, tudo começou a se montar. Mas aí veio o detalhe, a logística. Imagina montar palco, som, banheiros, segurança, alimentação, estrutura médica. Tudo isso em uma fazenda. Em menos de um mês, com a chuva começando a cair, e o público aumentando a cada boato de que ia ser épico. O festival esperava no máximo 50 mil pessoas. Vieram mais de 400 mil. A bilheteria sumiu, literalmente. As cercas caíram, os portões foram ignorados e o Woodstock virou, oficialmente, um festival gratuito. Ou, como disseram depois, foi o maior acidente financeiro da história e o melhor acidente cultural da década. Lama, caos e guitarras distorcidas. Agora imagine. Você viaja de carona, dorme na lama, não tem comida, nem banheiro, a chuva não para. E ainda assim, você não quer ir embora. Woodstock virou isso, uma tempestade de gente, música, caos e liberdade. As imagens são épicas, pessoas nuas dançando na chuva, casais se beijando cobertos de lama, crianças nascendo no meio do campo, e gente dividindo o último amendoim como se fosse banquete real. Houve falta de comida, claro, falta de remédio naturalmente. Gente passando mal de tanto usar drogas, inevitavelmente. E helicópteros do exército foram usados para entregar suprimentos, o que é irônico, considerando que o festival era contra a guerra. Mas apesar disso tudo, não houve violência. Nenhuma zero briga. Zero confusão generalizada. Num evento com quase 500 mil de pessoas. O caos mais pacífico da história. Ai, a trilha sonora do impossível. Agora vem a parte que transformou Woodstock em lenda. A música. Mais de 30 shows lendários aconteceram. Mas alguns entraram para a história com letras maiúsculas. Richie Havens, o improviso que abriu tudo. O cantor abriu o festival e teve que tocar por horas, porque os outros artistas estavam presos no trânsito. Sem mais músicas, ele improvisou uma canção. Freedom virou hino instantâneo. Joe Cocker, com cara de xamã e voz de trovão. Sua versão de With a Little Help from My Friends fez os Beatles parecerem backing vocals. Joan Baez, Santana, Janis Joplin, The Who, Crosby, Stills, Nash Young. Uma aula viva de como fazer música com alma e muito ácido. Jimi Hendrix, o encerramento que quase ninguém viu. Hendrix fechou o festival na manhã de segunda-feira, quando boa parte do público já tinha ido embora. Mas mesmo assim, ele tocou o hino americano com distorção, lamento e crítica embutida. Uma das performances mais icônicas da música. O documentário que salvou tudo. Lembra que o festival era para dar lucro? Pois é, financeiramente foi um desastre. Mas aí veio um milagre, o documentário Woodstock, 1970. O filme ganhou Oscar, faturou milhões, e transformou a história toda num mito imortal. Sem ele, Woodstock teria virado só mais um evento bagunçado nos anos 60. Mas com ele, virou referência de contracultura, arte, paz, rebeldia e nostalgia embalada a vinil. E o lado B teve, claro. Nem tudo foi magia psicodélica e amor livre.
A organização quase faliu. Teve 3 mortes. Uma por overdose, uma por atropelamento de trator e uma de causa não esclarecida. Teve surto de doenças, intoxicação alimentar e uso desenfreado de drogas. E depois, claro, toneladas de lixo deixadas para trás. Mas mesmo com isso tudo, ninguém consegue odiar Woodstock. Por quê? Porque ele representa um sonho coletivo. A ideia, utópica, claro, de que a juventude poderia mudar o mundo com música, união e consciência. Mesmo que isso envolvesse dormir na lama e dividir um pão mofado com um desconhecido que dizia ser reencarnação do Buda. O que Woodstock nos ensinou? Gente unida por um ideal pode criar algo maior que qualquer estrutura. A arte pode florescer até no meio do caos. E que às vezes os melhores momentos não são planejados, eles simplesmente explodem. Woodstock foi o símbolo do fim dos anos 60. Depois dele veio o cinismo dos anos 70, o consumismo dos anos 80 e a ressaca histórica que estamos tentando curar até hoje. Mas por 3 dias, o mundo acreditou que era possível dançar no meio da guerra, rir no meio do sufoco e amar, mesmo sem saber o nome da outra pessoa. E por que você precisava ouvir isso? Porque a gente vive num tempo onde tudo é medido, monetizado, gerenciado. Eventos precisam de pulseira, QR Code, Wi-Fi e influenciador verificado. Mas em 1969, um pasto cheio de desconhecidos provou que nem sempre o caos é inimigo. Às vezes ele é o caminho, o grito, o acerto disfarçado de erro. Woodstock não foi perfeito, mas foi real, intenso e, acima de tudo, humano. Ana, você teria coragem de ir a um festival como Woodstock hoje? Sem banheiro, sem sinal, sem ar-condicionado e sem plano B? Comenta aqui embaixo. Você sobreviveria? Ou morreria tentando gravar um story? Se inscreve no canal Olá Histórias, porque aqui a gente revive momentos que transformaram o mundo, mesmo quando quase tudo deu errado. Deixa seu like porque isso não precisa de chuva, lama ou Jimi Hendrix, só de um toque seu. Nos vemos no próximo vídeo, fui!